Olá, sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com os CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa que hoje é com a Marília Nogueira, diretora de Relações com Investidores da EDP Brasil. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A EDP Energias do Brasil é uma holding com investimentos em geração, distribuição, comercialização, transmissão e serviços de energia elétrica. Ela controla usinas hidrelétricas e termoelétricas em 6 estados e 2 distribuidoras, uma em São Paulo e outra no Espírito Santo. A empresa também negocia contrato de compra e venda de energia com clientes de todo o país e 8 projetos para quase 2.000 quilômetros de linhas de transmissão. A companhia é controlada pela EDP Portugal, uma das principais operadoras europeias no setor energético. No Brasil, as operações da EDP começaram em 1996, com a aquisição de uma participação minoritária na antiga Serge, a Companhia de Energia do Rio de Janeiro, e nos anos seguintes foi expandindo a sua atuação. A EDP Brasil passou a se chamar EDP Energias do Brasil em 2005, quando fez uma oferta pública de ações no novo mercado da Bovespa. Em todos esses anos, a companhia adotou uma estratégia robusta de crescimento e expansão dos negócios. 2013 foi o ano em que as ações da EDP passaram a integrar o índice Bovespa, mas desde 2007 ela integra o índice de sustentabilidade da B3, composto por empresas que se distinguem pelo compromisso com o desenvolvimento sustentável, equidade, transparência e prestação de contas. Atualmente, a prioridade da EDP são os investimentos em transmissão e distribuição de energia e também em novos serviços lançados com a EDP Smart. Com isso, a companhia pretende diversificar o portfólio para diminuir os riscos e garantir a estabilidade dos resultados a longo prazo. E você quer saber mais sobre a EDP? Participe então, mande a sua pergunta agora pelo nosso chat, estamos ao vivo e a gente vai conversar agora com a Marília Nogueira, DRI da EDP, que já está conectada aqui com a gente. Olá, Marília, seja muito bem-vinda aqui no BMC Business. Olá, Hanna, tudo bem? É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a EDP com vocês. Com certeza, e pode ficar à vontade aqui. A gente sempre fala aqui que não é nem uma entrevista, né? É uma conversa mesmo para estreitar, né, esse relacionamento entre os investidores e as empresas, e o BMC Business é sempre o melhor lugar para a gente ter essa conversa. Pode ficar à vontade aqui. Bom, vamos começar então, né, falando dos números do último balanço, já que a EDP Brasil fechou o terceiro trimestre de 2021 com um lucro líquido de 510 milhões e meio de reais, número 70,3% maior que o observado no mesmo período do ano passado. Queria que você fizesse uma análise, né, em relação a esses números, e eles vieram dentro da expectativa da empresa. Você também gostaria de destacar algum outro ponto que chamou a atenção também? Na verdade, eu acho que esse é o resultado, né, de um trabalho que tem sido feito ao longo de todo o ano de 2021. A gente vai explorar um pouco mais sobre o nosso plano de negócios, mas eu acho que, obviamente, né, a gente acompanha os resultados mensalmente. Isso daqui é o resultado de um trabalho de uma operação constante e de um controle de custos muito forte. Então, como é que eu destacaria aqui os resultados do trimestre? Basicamente, em distribuição, a gente teve um aumento de volume de 4,6%, né? Se a gente for olhar para a pandemia, ele é um resultado muito relevante, principalmente porque agora a gente começa a ver uma retomada, né, ou reabertura do mercado nesse ano, comparado ao ano passado, onde a gente ficou um bom tempo do ano com o comércio e com a indústria parada. Então, esse número ele é um número relevante. No Espírito Santo, onde a gente tem uma das nossas operações de distribuição, que a gente atua em 90% do estado, a gente passou pelo reajuste tarifário no início do mês de agosto, né? Eu não gosto muito de falar em tarifa, porque a tarifa, ela, na verdade, é um pass-through, então
Ali, na verdade, é um repasse dos custos, mas eu gosto de falar em parcela B. A parcela B é exatamente o que é o componente que gera a margem para a distribuidora. E para esse ano, ou seja, para um ano regulatório, que no caso da EDP Espírito Santo, ele vai de agosto desse ano até julho do ano que vem, a gente teve um aumento de parcela B de 46%. Então, isso já reflete nos resultados do terceiro trimestre da companhia. Na transmissão, a gente vem evoluindo, ou seja, a gente vem entregando os nossos ativos, né? A transmissão é um dos principais business que a companhia tem hoje, ou uma das principais vertentes de crescimento. Então, quando a gente olha para o EBITDA regulatório, ele já tem uma evolução relevante. Nesse último ano, se a gente for olhar, né, os últimos 12 meses, ou nesses primeiros 9 meses de 2021, a gente teve uma entrada em operação, ou seja, a entrada escalonada dos nossos ativos também contribuíram para esse resultado. E acho que mais relevante, quando a gente olha para o cenário hídrico no Brasil, ou para a escassez hídrica que a gente tem uma gestão integrada das nossas geradoras junto com a nossa comercializadora, que isso fez com que a gente conseguisse mitigar os impactos hidrológicos nesse terceiro trimestre, que normalmente é o trimestre pior, o trimestre onde a gente tem o trimestre mais seco, ou seja, que você tem um Generation Scaling Factor, que é o GSF, né, aquele número cabalístico que a gente fala no setor, e preços mais elevados. Então, o que a companhia fez? A gente alocou mais energia nesse terceiro trimestre para reduzir qualquer impacto. E, claro, né, um controle de custos muito forte, muito elevado. A gente faz orçamentação base zero, então todo ano a gente tem essa preocupação em olhar para a inflação e tem um compromisso de crescer custos abaixo de inflação. Então, eu te diria que esse é o resultado dos números que a gente viu agora no terceiro trimestre. Perfeito. E analisando esse último balanço, considerando também os desafios relacionados à pandemia, como é que você vê essa situação agora? Como é que a companhia está no momento e de que forma também a pandemia impactou nos últimos números? Hanna, acho que o principal impacto quando a gente olha para a pandemia, ele claramente é na distribuição. E na distribuição porque é onde a gente tem clientes finais, né, onde a gente vê o mercado cativo efetivamente. Então, se a gente voltar um pouquinho lá para o início da pandemia, a companhia conseguiu agir muito rapidamente, né, lá em março de 2020. Grande preocupação da companhia eram as pessoas, ou seja, os colaboradores, principalmente os colaboradores que atuam na linha de frente, ou seja, o pessoal de campo, que, enfim, energia não pode parar, né? Então, a gente não tinha opção de estarmos todos em casa. E aí a gente teve que agir muito rapidamente para manter a companhia ativa e mitigar qualquer impacto. Então, a gente fez todo um plano de negócios naquele momento para proteção da companhia e dos resultados da companhia. Então, a gente foi ao mercado, a gente antecipou dívidas, a gente fez todo um trabalho para minimizar qualquer impacto de inadimplência. Então, aumentou os nossos canais digitais, para conseguir reduzir todos os efeitos que a gente poderia ter. Então, com isso, a gente viu uma redução do consumo no ano de 2020, que a gente já conseguiu ver uma retomada, principalmente com a abertura do comércio nesse ano, e controlar a inadimplência. Então, acho que esse foi o grande ponto. A gente tinha uma expectativa de que a gente tivesse uma inadimplência maior, mas ela está dentro do esperado dentro da companhia e até abaixo de momentos de pico que a gente já chegou a ver, inclusive, no passado. Queria falar um pouquinho sobre a carteira de clientes, né, da EDP e que você apresentasse um pouquinho também o plano, né, o modelo de negócios de vocês, né, e se está também nos planos da empresa diversificar o seu nicho de atuação. Tá bom, na verdade o nosso nicho de atuação ele já é muito diversificado, a gente atua em toda a cadeia de valor do setor elétrico, então, assim, até para trazer um pouco mais em números aqui, eu sei que muita coisa estava ali no vídeo, mas enfim, para tentar clarificar aqui, a gente atua em geração nós temos 6 usinas hidrelétricas com 3 gigawatts de capacidade instalada,
são 5 hídricas e uma térmica. A gente atua em distribuição com 2 ativos 100% controlados pela companhia. Então, a EDP São Paulo, na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. Isso são 28 municípios. Ela atende mais ou menos 1.600.000 clientes. A gente atua no estado do Espírito Santo, com 90% do estado. Isso dá mais ou menos, na verdade, desculpa, em São Paulo, 2 milhões de clientes, e no Espírito Santo, 1.600.000 clientes. Então, ao total, a gente tem 3.600.000 clientes cativos hoje dentro da companhia. A gente também tem 30% de participação na Celesc. A Celesc é a empresa de energia que atua no estado de Santa Catarina. É uma empresa estatal, mas que a companhia tem 30%. Ou seja, a gente é o maior acionista dentro da companhia quando a gente olha para a Celesc como um todo. Em transmissão, a gente tem 8 lotes, né? Esses 8 lotes, eu já te diria que, enfim, ele já contempla aí, com esses 2.000 quilômetros de rede, uma transação que a gente tem hoje no mercado, ou seja, a gente comprou a CELG-T, né, na privatização que ocorreu em outubro. A CELG-T é a empresa que fica no estado de Goiás, que é uma transmissora, e a gente está num processo de venda, ou seja, a gente já assinou um contrato de venda de 3 das nossas transmissoras, ou seja, o lote 24, que fica no Espírito Santo, lote 11 e lote 7, que ficam no estado do Maranhão. Então, com essa troca de ativos, né, com essa reciclagem de capital, que é o que a gente gosta de chamar aqui dentro da companhia, a gente chama de cristalização de valor, a gente fica no final com 8 lotes e com quase 2.000 quilômetros de linhas de transmissão. Em comercialização, a gente tem uma comercializadora, que é a 4ª maior comercializadora no Brasil, e a gente tem uma empresa de varejista, que hoje é a maior empresa de varejo de energia no Brasil. A gente também tem atuado hoje muito fortemente em energia solar. Hoje, no nosso portfólio, a gente tem 51 megapico já instalado, 100 megapico em projetos sendo desenvolvidos, e agora, recentemente, isso só EDP Brasil, e agora, recentemente, a gente fez a aquisição, na verdade, a gente vendeu energia em um projeto que se chama Monte Verde, em parceria com a EDP Renováveis, né, que é a nossa parceira, ou seja, a nossa empresa irmã, quando a gente pensa que as duas são controladas pela EDP Portugal, e é um projeto de 265 megapico instalado. Essa energia já está alocada, grande parte dentro da nossa comercializadora, em contratos de 15 anos. Então, a expectativa é que esse projeto entre em operação em 2024. Então, esse eu acho que é um pouquinho do resumo quando a gente olha para a companhia. Né? Olhando para o tipo de negócio, como a gente atua em toda a cadeia, eu gosto muito de dizer que o fato de você atuar em toda a cadeia de valor, você consegue mitigar riscos. Né? Então, a gente estava falando até agora há pouco sobre a pandemia e dos impactos disso na distribuição. Então, quando você pensa numa distribuidora pura, por exemplo, o impacto de pandemia para essas empresas, ele é muito maior do que empresas que conseguem gerenciar risco. Eu comentei no início também sobre o fato da gente fazer uma gestão integrada da geração com a comercializadora. E por que isso? Porque eu consigo usar a minha visão de preço de longo prazo, ou da minha visão de preço de mercado, que é o preço spot na comercializadora, para me ajudar na minha alocação de energia dentro da geradora. Então, quando você pensa na geração, você tem aí grande parte do portfólio contratado em longo prazo. Por conta da crise hídrica, a gente mantém uma parte do nosso portfólio descontratado. Então, eu posso te dizer que a gente tem mais ou menos 20% da nossa energia descontratada. E para quê? Né, para a gente fazer jus aos momentos em que você tem GSF mais baixo, ou seja, quando você olha para o mercado como um todo, a produção hídrica ela é menor, então você tem que despachar outras fontes de energia, e para reduzir o impacto de preço mais elevado. Então, a minha visão junto com a comercializadora me ajuda a mitigar esses impactos. Eu só consigo ter isso se eu tiver, né, os 2 tipos de segmento dentro do grupo. Perfeito. E, né, como a gente acompanhou aí no vídeo também, a EDP
é uma holding com investimentos, né, em geração e distribuição, comercialização também de energia elétrica, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que está a demanda nesse segmento e em relação à pandemia, mudou alguma coisa para cá? Mudou muita coisa? Na verdade, acho que na distribuição, hoje a gente já vê uma retomada, né? Na comercializadora, no início da pandemia, a gente viu uma forte redução de contratos, né? Mas que foram retomados, e acho que existe uma proteção nos contratos, onde, né, os clientes têm um limite ali de 5% a 10% em que eles podem reduzir, então os contratos são protegidos. Eu acho que o fato de você ser uma empresa muito sólida e com contratos de longo prazo, seja na geração ou seja na comercialização, mitiga qualquer impacto. E no caso da distribuição, quando você olha para o mercado cativo, sim, você tem um impacto, mas ele, de certa forma, ele acaba sempre mitigado, né? Parte disso dentro da tarifa da distribuidora. O que aconteceu o ano passado, que teve, né, uma conta CR, ou seja, um empréstimo financeiro no mercado, para as distribuidoras que teriam problemas de caixa, e isso depois foi repassado na tarifa. Acho que o grande momento hoje, quando você olha para as distribuidoras, é como é que você olha para a sua demanda para frente, para você fazer as suas contratações e evitar que as distribuidoras fiquem sobrecontratadas por conta de um aumento do volume distribuído abaixo do esperado. Uhum. Perfeito. E cerca de 10 empresas, né, ficaram interessadas nas usinas hidrelétricas da EDP Brasil quando a companhia colocou todo o seu portfólio de geração hídrica à venda para dar prioridade à geração solar. Queria que você falasse um pouquinho como é que está o andamento desse negócio, ele foi finalizado e também os benefícios. Tá certo, Hanna. Na verdade, a gente colocou do nosso portfólio de hídricas, que são 6 hídricas, metade do portfólio, então são 3 hídricas, né, que estavam à venda e não o portfólio todo. A companhia não pretende reduzir 100% a sua hídrica. Eu acho que tem alguma bateria aqui caindo, eu não sei se é a minha que está diminuindo aqui. Um minuto, gente, que eu acho. Não, tranquila, pode dar uma olhadinha. Vai que descarrega, né? Exato, não, estava na tomada, mas acho que não estava 100%, desculpa. Mas aqui, retomando, a gente não colocou 100% do portfólio, a gente colocou 50% do portfólio à venda. A companhia não pensa em se desfazer 100% do portfólio de hídrica, mas eu acho que o fato da venda, ela está muito atrelada à redução de risco, né? Como eu comentei antecipadamente, quando a gente olha para as hídricas, o fato de você ter escassez hídrica e a necessidade de despacho de outras fontes faz com que você tenha que deixar a energia descontratada, manter hedge ou fazer uma gestão mais robusta para a alocação dessa energia ao longo do ano para mitigar qualquer impacto, como a gente fez agora no terceiro trimestre. Tá? Eu diria, né, até que o que a companhia olha para o futuro é manter o portfólio de geração, mas mudando o tipo de fonte. E aí a gente reduziria em hídrica e aumentaria a participação de solar, como a gente já tem feito agora com esse projeto recente que eu mencionei. E, obviamente, Hanna, enfim, os processos esse processo especificamente, ele não está concluído, então, obviamente, eu não posso comentar. E assim que a gente tiver mais informações, a gente vai comunicar ao mercado através da CVM. Não, tranquilo. Importante, né, a gente perguntar, né, a gente sempre fala, se puder responder, tudo bem, mas pelo menos o telespectador vê que tem aí um projeto em andamento. Aí ele fica ligado aqui na BMC News para acompanhar, para ver, né, como é que vai ficando essa negociação. Bom, e falando agora, como é que vocês estão vendo o cenário conjuntural da companhia, né, em relação a como é que vocês enxergam, qual é a visão macro para o setor? Eu acho que hoje o grande ponto, quando a gente olha setorialmente, né, acho que você tem uma escassez hídrica, então isso eu acho que é um ponto relevante.
a gente tem, né, um cenário de aumento de inflação, a gente tem um cenário econômico mais desfavorável, mas, enfim, eu gosto de dizer que o setor elétrico, ele é um ótimo setor de investimento, principalmente em momentos de crise, porque ele é defensivo, né? Se você olhar para o portfólio da companhia, você tem, tanto na geração, quanto na transmissão e na distribuição, os contratos atrelados à inflação, né? Então, isso é uma proteção para o balanço da companhia. Quando a gente olha para os custos, a gente tem uma orçamentação base zero, ou seja, isso faz com que a gente todos os anos tenha ali o desafio de fazer os melhores custos, seja em P, em M, em SO, e a gente tem um compromisso de crescer abaixo de inflação. Acho que esses são os principais pontos e desafios que a gente tem para a companhia nesse momento. Perfeito. E falando agora em projeções de crescimento, qual deve ser o foco da EDP no próximo ano? Vocês têm algum M&A em vista que vocês poderiam adicionar, né, aqui na nossa conversa? Algo que esteja aí no pipeline de vocês? Tá ótimo. Hanna, agora em 2021, a gente apresentou o plano, plano estratégico da companhia 21-25. Né? Eu gosto muito de trazer para a EDP Portugal, que é a nossa maior acionista, que tem 55% da companhia hoje. Ela apresentou um plano global de crescimento 21 e 25. Plano muito robusto de crescimento em todas as geografias, de expansão da EDP globalmente, com muito foco em energia renováveis e rede. E aí, quando a gente traz isso para o Brasil, né, obviamente o Brasil está incluído na estratégia da EDP, e eu gosto muito de brincar que a EDP hoje representa mais ou menos 20% do EBITDA do grupo, e o grupo vai crescer. Então, obviamente, a EDP Brasil também crescerá, porque ela mantém a sua participação dentro do grupo. Então, dito isso, a gente tem um CAPEX, né, aprovado de investimento de 10 bilhões. Esses 10 bilhões, 6 bilhões vão para a distribuição. Então, o que significa isso? Crescer inorganicamente, crescer organicamente as nossas distribuidoras. Então, acho que tem um desafio aí muito grande quando a gente pensa, isso dá mais ou menos, para as pessoas que estão mais próximas da regulação, mais ou menos 2,5 vezes a depreciação regulatória. Então, isso mostra que a companhia tem investido para aumentar a sua base de ativos, olhando para uma remuneração lá na frente. Então, isso é um investimento de longo prazo, né? Pensando que a companhia tem sua renovação de concessão em 2025 para uma, em 2028 para outra. Então, assim, isso faz com que a gente consiga aumentar a base de remuneração da companhia. A gente tem 3 bi de investimento em energia solar. Então, a ideia da companhia ou a proposta da companhia é chegar a 1 giga pico de capacidade. Então, se a gente pensar que hoje eu tenho 51 instalado, 100 em projetos, e aí 265 que eu acabei de contratar, mas eu tenho só metade disso, ou seja, eu tenho um portfólio muito robusto ainda para crescer ao longo dos próximos anos. E, além disso, a gente também tem um crescimento muito relevante em transmissão. Então, transmissão, a gente acabou de adquirir a Celg, vendemos uma parte do nosso portfólio, compramos 2 linhas esse ano, uma MGTE em maio, fomos no leilão em junho, adquirimos o lote 1 no Acre, temos um leilão de transmissão na semana que vem, que a companhia está avaliando. Quando a gente olha para o plano decenal do Brasil, existe um crescimento muito robusto em transmissão. Acho que quando a gente pensa, né, no Brasil, que é um país, um país continental, existe uma necessidade de interligação de todo o sistema. Então, para que isso seja feito, precisa que exista, né, um forte investimento em transmissão. Então, eu te diria que esses são os 3 principais focos da companhia, olhando mais para o futuro, né? Enfim, mais numa visão mais de inovação, digamos assim. Eu te diria que investimento em energia distribuída centralizada, em mobilidade elétrica, acho que esses são investimentos que a companhia também olha, mas ainda num formato mais modesto, que ainda não tem uma representatividade relevante no EBITDA da companhia. Sim, com certeza.
E falando agora sobre negócios internacionais, a EDP Brasil recebeu do Conselho da Latbex Mercado de Valores Mobiliários Latino-Americanos, vinculado aí à Bolsa Espanhola, autorização para que as suas ações sejam comercializadas no mercado europeu. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse investimento e a importância também para o portfólio da companhia. Tá certo. Na verdade, essa listagem já ocorreu. Ela ocorreu no dia 27 de outubro. Foi quando a gente iniciou, né, a listagem, ou a operação, ou, enfim, a negociação da EDP Brasil na Latbex. Para quem não sabe, a Latbex é uma bolsa latino-americana sediada em Madrid, com ativos latino-americanos do Brasil, do México, do Peru e da Argentina, tá? Então, acho que o grande ponto aqui é, por que a EDP optou pelo Latbex? Acho que ela avançou com essa operação, né, indo para o mercado europeu, né, com a marca EDP Brasil, já se aproveitando de ter uma marca muito forte, que é a EDP lá fora. Então, acho que isso, qual que é o grande ponto? Ele abre a oportunidade para investidores que hoje não investem em ativos latino-americanos, né, porque, enfim, não conseguem investir diretamente no Brasil, poderem investir na EDP. Então, este é o principal racional da nossa listagem lá fora. Perfeito. Ó, tem perguntas aqui chegando dos nossos telespectadores. Deixa eu pegar uma que está aqui em cima, da Silvia Helena Costa, perguntando o seguinte: a empresa tem uma política pré-estabelecida de distribuição de dividendos? Sim, a companhia tem uma política de dividendos muito robusta. Ela, inclusive, foi atualizada o ano passado, em agosto do ano passado. A gente atualizou essa política e ela paga o valor máximo entre... Eu vou, enfim, fazer de uma forma resumida, mas todas as informações, inclusive a política detalhada, está disponível no site de RI. Mas ela paga o maior valor entre R$1 por ação ou lucro líquido ajustado pelos efeitos não caixa. Né? Então, por que a gente faz esse efeito não caixa? Porque, regulatoriamente, muitas vezes você tem alguns impactos no resultado que não são caixa para a companhia. Né? Então, são atualizações que depois vão vir via tarifa, mas que naquele ano, naquele momento, ainda não são efetivamente caixa para a empresa. Uhum. Perfeito. E falando do cenário econômico, de que forma o dólar tão valorizado impacta nos custos da EDP? A empresa já precisou também fazer repasses? Na verdade, a empresa ela é regulada, né? Se a gente for olhar, grande parte dos nossos contratos são regulados. Eu te diria que hoje o dólar ele tem um impacto muito mais na construção de ativos. Então, por exemplo, na transmissão e na energia solar, do que no dia a dia da companhia efetivamente. Em transmissão, acho que um ponto que é super importante deixar claro é que a gente só vai a leilão, né, principalmente nas linhas Greenfield, com o CAPEX 100% contratado. Então, hoje, se a gente fizer uma análise aqui do que eu tenho de portfólio, 80% do meu CAPEX já foi executado, né, com a entrada em operação dessas linhas de transmissão. E as linhas que estão em construção, o CAPEX já está 100% contratado, ou seja, ele já está 100% redeado. Quando a gente olha para a energia solar, ou seja, para os projetos que ainda virão, obviamente eles vão ficar mais caros e isso vai impactar no preço da venda desses contratos para os clientes de solar. Outro ponto que talvez a gente possa ter impacto, mas que obviamente a gente já tem hedge para isso, é no carvão, né, da energia P100. Então, são pontos em que normalmente a gente tem que fazer hedge antecipadamente. Então, eu te diria que hoje o impacto para a companhia é muito mais em solar. Por quê? Porque os produtos ou todos os suprimentos que vêm para a construção, os materiais para a construção são importados. E aí sim teria um impacto. Mas, enfim, são projetos ainda que ainda estão no pipeline da companhia, a gente ainda vai executá-los. Tá bom. E em relação à inflação e à alta de juros, tem se refletido de que forma na operação de vocês? E você falasse um pouquinho sobre isso.
Te diria que eu acho que a inflação, como eu comentei, quando a gente olha para a companhia em si, existe um controle de custos muito rigoroso, então isso faz com que a gente tenha que ter cada vez mais resiliência nos nossos contratos de custos, ou seja, de consultorias ou de terceiros, para que a gente mantenha os custos abaixo de inflação. No caso da receita, nossa receita está 100% atrelada à inflação. Acho que o grande ponto aqui que são pontos de atenção para a companhia, diminuição de consumo, apesar de que parte disso ele é repassado ou garantido pelo pass-through da tarifa para as distribuidoras, ou um aumento de inadimplência. Eu acho que talvez esse poderia ser um dos principais pontos que hoje a gente ainda não vê nenhum impacto disso. Uhum. E queria que você falasse agora, né, na sua opinião, é claro, quais são os maiores entraves para o setor que você consegue enxergar no momento? Acho que hoje o principal entrave que a gente tem é a questão hídrica, e acho que quando a gente olha para o futuro, olhar para uma possível liberalização de mercado. Acho que, né, isso é uma tendência, isso é um movimento que vai acontecer, eu diria que no curto, médio prazo, e que as companhias têm se preparado para isso, pelo menos a EDP, principalmente olhando para a questão digital, o fato da gente ter uma empresa varejista, né, a gente tem uma vice-presidência de clientes focada nisso, ou seja, na manutenção dos nossos clientes dentro do grupo, uma área de inovação e de ventures muito robusta, olhando para as principais tendências do mercado, olhando para essas startups voltadas para o setor elétrico, né? Recentemente a gente comprou uma participação muito relevante no início do ano de uma empresa chamada Bluesol, que é uma empresa de geração distribuída B2B, B2C, desculpa, voltada ali para o consumidor final. Então, olhando essa tendência de mercado, e acho que, enfim, esse é um movimento que ele vai ocorrer, e a companhia tem tentado se colocar ou se posicionar como uma líder na transição energética, não só aqui no Brasil, mas globalmente. Uhum. E sobre ESG, Marília, queria que você falasse um pouquinho quais são os principais pilares da EDP, né? O que você gostaria de destacar? Esse é um outro assunto também, né, que a gente sempre aborda aqui, que está bastante em evidência, então pode falar, o espaço é todo seu. Ótimo, acho que a companhia se posiciona muito bem em ESG, acho que isso está na raiz ou na essência do grupo EDP, né? Essa movimentação ou todo esse plano estratégico que a companhia está fazendo para 2021, 2025, ele está muito pautado, né, numa agenda ESG. Quando a gente traz isso para o Brasil, e aí, enfim, ESG, aí acho que esse foco todo de crescimento em energias renováveis, e em especial aqui para a gente, em energia solar, está muito atrelado a essa agenda de ESG. Então, vou trazer aqui, né, alguns pontos, acho que super relevante. O Easy acabou de divulgar a sua carteira para o ano que vem, das 34 empresas, a EDP se mantém no Easy, então é o 16º ano consecutivo que a EDP participa do Easy, esse ano como benchmark. Então a EDP foi a primeira empresa da categoria geral dentro do Easy. Eu acho que isso é um fato que é muito importante, muito relevante para a gente. Esse ano, né, acho que o relatório anual da companhia sempre foi benchmark. Esse ano a gente incluiu, inclusive, um relatório trimestral, então todos os trimestres, assim que a gente divulga o release de resultados, a gente também divulga um release ESG, ou seja, de sustentabilidade. Peraí que eu vou tomar uma água. E a gente tem aí vários compromissos assumidos pela companhia. Então, a gente tem o compromisso de reduzir 85% a intensidade de emissões até 2032. A companhia é uma entre 4 ou 5, eu não me lembro exatamente o número, de companhias que tem 33% de conselheiras mulheres no seu board. Então, dentro do nosso conselho de administração hoje, nós somos a companhia entre, eu acho que mais 3 ou 4 no Brasil, que tem 1/3 do seu conselho representado por mulheres.
Esse ano a gente criou uma vice-presidência de sustentabilidade, que na verdade é de pessoas e sustentabilidade, que é liderado pela Fernanda Pires. Então, temos aí uma vice-presidente muito robusta e que tem um foco muito relevante com essa agenda. A companhia foi a primeira empresa a ter a primeira escola de eletricistas mulheres, a primeira formatura, inclusive, foi na semana passada, com 28 eletricistas no estado do Espírito Santo. A gente também tem a primeira escola de pessoas transgênero, né? Então, de pessoas trans. E acho que um grande ponto aqui que a gente olha também para a inclusão é que 50% das vagas hoje da companhia vão para grupos subrepresentados. Então, enfim, trazendo aqui numa visão mais resumida da companhia hoje nessa agenda ESG. A gente tem uma parte dentro do nosso site de RI exclusiva para a questão de sustentabilidade, então, para toda essa agenda, com todas as ações da companhia divulgadas. Uhum. Maravilha. E tem mais uma pergunta aqui, acho que vai ser a última do chat, que é o Pablo Orrira perguntando assim: a EDP pensa em participar do mercado livre de energia? A companhia já participa do mercado livre de energia através da nossa comercializadora. Então, hoje, a EDP tem a 4ª maior comercializadora do país. Eu acho que enfim, uma comercializadora muito robusta, que atua muito fortemente com clientes. Hoje, grande parte, ou enfim, toda a parte de varejo, ou seja, de clientes efetivamente finais, está dentro da EDP Varejista, e a gente tem a comercializadora, que é a nossa empresa de trade efetivamente de energia elétrica. Então, eu posso te dizer com muito orgulho que a EDP é uma das empresas que lidera hoje tanto o movimento para a liberalização do mercado, como a atuação na comercialização de energia em si. Uhum. Maravilha, então, para a gente já ir finalizando a nossa conversa, Marília, eu queria que você falasse para os investidores o que eles podem esperar da EDP para os próximos anos. Olha, Hannah, eu gosto muito de definir a EDP como um premium value player. E por que eu gosto de definir dessa forma? Porque a gente tem ativos bons, ativos sólidos, ativos diversificados, é uma boa pagadora de dividendos e tem crescimento contratado. Então, quando a gente olha para uma empresa que tem 10 bi de investimento para fazer nos próximos 5 anos, uma empresa que tem apresentado resultados crescentes, pelo menos nos últimos 6, 7 anos, existe uma constância de resultados, existe crescimento contratado e existe retorno para o acionista através dos dividendos. Uhum. Perfeito. Essa foi, então, a Marília Nogueira, diretora de Relações com Investidores da EDP Brasil. Marília, queria agradecer muito a sua participação aqui no BMC Business e já se sinta convidada a voltar uma outra vez para a gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Obrigada, Hannah. Tchau, tchau. Imagina. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, lá no nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo em tempo real no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau.